A gente continua falando de prisão temporária, Lei 7960 de 89, e agora a gente vai para o artigo 2º da Lei de Prisão Temporária. Esse artigo 2º ele vai trazer regras importantes, muito cobradas em concurso e que você precisa saber. Olha o que diz o artigo 2º da lei. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Perceba que esse artigo 2º da Lei 7960, ele traz a competência do juiz para a decretação da prisão temporária. Então veja, seguindo a regra constitucional, o artigo 2º vai prever que cabe ao juiz a decretação da prisão. Agora, o que a gente tem que tirar desse artigo 2º que cai demais em prova? Perceba que quando o artigo 2º faz referência ao juiz como competente para a decretação da prisão, o artigo 2º diz que isso ocorrerá em face de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Significa o seguinte: o juiz não pode decretar de ofício a prisão temporária. É importante que a gente anote isso. Vamos colocar o seguinte: a prisão é decretada pelo juiz, porém não de ofício. Então, para esta decretação, eu preciso do quê? Quem são os legitimados? Legitimados para o requerimento. Então, nós vamos ter a autoridade policial, e a lei fala em representação da autoridade policial, e ainda o Ministério Público. O membro do Ministério Público tem legitimidade para requerer a prisão temporária, conforme o que está aqui no artigo 2º da Lei 7960 de 89. E aí a gente percebe o seguinte: aqui diz que o prazo será de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então perceba uma coisa: imagine que o juiz, diante de uma representação do delegado ou requerimento do MP, ele expede o mandado de prisão temporária. Foi expedido pelo juiz. Então, o mandado de prisão temporária foi expedido pelo juiz. Quando cumprido o mandado de prisão temporária, nós vamos contar, no primeiro momento, 5 dias. 5 dias é o prazo para que tenhamos aí o máximo de prisão temporária. Agora veja, a própria lei admite a prorrogação por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Logo, o prazo máximo é de 5 dias, podendo haver, no entanto, uma prorrogação, uma só, por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, na prática, o que vai ocorrer? Com o cumprimento do mandado, então imagine que aqui foi quando houve o dia do cumprimento do mandado, e o dia em que o mandado de prisão temporária é cumprido, eu já vou contar como dia de número 1. Veja que a contagem desse prazo da prisão temporária é uma contagem de natureza penal, pois envolve a liberdade de locomoção. Vamos contar isso como um prazo penal. O dia, portanto, que o indivíduo foi preso, que foi cumprido o mandado, nós já contamos como dia 1. E aí vamos contando, quando for chegando perto do 5º dia, se o delegado de polícia quiser a prorrogação, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer ao juiz, já próximo ao 5º dia, um pedido de prorrogação. E aí vai fazer esse pedido de prorrogação ao juiz. O juiz, entendendo que existe realmente essa comprovada necessidade, essa extrema necessidade de realizar a prorrogação, ele então atende o pedido do delegado de polícia ou ainda o requerimento do Ministério Público, pode ser qualquer dos dois, para pedir essa prorrogação. E aí esse juiz determinará a prorrogação por mais 5 dias. E aqui é importante o seguinte: em relação
a essa prorrogação, é importante que se diga que o juiz não pode, ao decretar a prisão temporária no primeiro momento, ele não pode decretar já uma prorrogação automática. Veja, quando o juiz decreta a prisão temporária, decreta pelo prazo de 5 dias. Se o indivíduo está preso por esses 5 dias, para a prorrogação eu preciso de novo pedido, seja do delegado de polícia, seja do membro do Ministério Público. A prorrogação automática não é admitida, ou seja, o juiz já, na primeira decisão, ele decreta temporária por 5 dias mais 5. Isso não é possível, ele não pode presumir num primeiro momento essa necessidade de prorrogação. Cuidado com isso. Então, chegando aqui no 5º dia, o delegado ou a autoridade policial farão um requerimento ao juiz para esta prorrogação. E aí perceba o seguinte, imagine que houve a prorrogação, o juiz deferiu, o indivíduo então continua preso temporariamente e quando terminados os 10 dias, já com esses 5 dias da prorrogação, terminados os 10 dias, a autoridade policial, o diretor do presídio, enfim, onde esse indivíduo estiver preso, deve a autoridade local colocar em liberdade independentemente de expedição de alvará de soltura. Isso é importante você escrever no seu caderno. Aquele que está preso em prisão temporária, quando ocorre o esgotamento desse prazo, esse indivíduo deve ser colocado em liberdade independentemente de o juiz expedir alvará de soltura. Basta que o prazo legal seja cumprido. Então, se o diretor do presídio, se o delegado de polícia contarem até 10, ele vai ter lá já a ideia de que ele precisa soltar aquele indivíduo que está preso. Não há necessidade de que o juiz determine por meio de um alvará de soltura que aquele que está preso em prisão temporária seja colocado em liberdade. Compreendeu isso? Muito importante isso aí. A gente continua aqui com a análise desse artigo 2º da Lei de Prisão Temporária e a gente tem o seguinte aqui no parágrafo 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Eu disse a você que tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público, ambos têm legitimidade para requerer a prisão temporária. A Lei 7960 está dizendo, no entanto, que se houver o pedido da autoridade policial, antes de o juiz decidir, eu preciso que o Ministério Público se manifeste. Então, a oitiva do MP é essencial antes de o juiz decidir sobre a prisão temporária, quando a autoridade policial fizer o requerimento. E se o MP fizer o requerimento, obviamente, o Ministério Público já está se manifestando. Não há necessidade de que ninguém mais seja ouvido antes do juiz decidir sobre a prisão temporária. E aí a gente tem o seguinte aqui, no parágrafo 6º, nós temos uma norma importante: efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, realizada a prisão, principalmente em relação a esse parágrafo 7º do artigo 2º, o direito ao silêncio, ele deve ser informado para o indivíduo que foi preso. E aqui a gente tem o seguinte, algo que eu já expliquei no parágrafo 7º. Decorrido o prazo de 5 dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada a sua prisão preventiva. Veja o que diz o parágrafo 7º. Ele basicamente, na primeira parte, está explicando aquilo que eu já disse sobre esgotado o prazo da prisão temporária, deve a autoridade colocar o preso em liberdade. Mas ele traz aqui uma ressalva importante dizendo o seguinte: se esgotado o prazo da prisão temporária, tivermos a decretação da prisão preventiva já nesse final de prazo, o indivíduo continua preso e não é colocado em liberdade. Vinícius, pode o juiz então, ao final do prazo da prisão temporária, decretar a prisão preventiva para não soltar o indivíduo? Isso é possível. É possível que o juiz decrete a prisão preventiva
quando se encerrando o prazo da prisão temporária, para que, encerrado o prazo da prisão temporária, agora o indivíduo continue preso, porém com a prisão com um novo status, agora com o status de prisão preventiva. O artigo 3º, ele traz uma regra importante. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. E quando a lei diz que os presos temporários devem ficar separados dos demais detentos, a interpretação deve ser de que devem ficar separados dos demais detentos que estão em prisão definitiva, aqueles que estão cumprindo pena, ou seja, que estão em regime semiaberto, que estão em regime fechado, cumprindo pena, e mais, pela disposição legal, esses presos temporários devem ficar separados também dos presos preventivos, porque a lei diz aqui, que a separação deve ser em relação a todos os demais detentos. Na prática, no entanto, isso é aceito, que os presos temporários eventualmente fiquem juntos daqueles que estão em prisão preventiva, prisão provisória, que não seja a prisão temporária. Então, isso é feito na prática, não há maiores consequências em relação a isso, mas a rigor, o que diz a lei é que o preso temporário deve ficar separado dos demais detentos, estejam eles em situação de prisão definitiva, estejam eles em situação de prisão preventiva. E aí a gente fecha a lei 7960, temos aqui o artigo 4º da lei de abuso de autoridade, ele foi alterado, então tem uma alteração na lei de abuso de autoridade que transforma em crime de abuso de autoridade também quando o juiz ele prolonga a execução de prisão temporária por um tempo superior. Aliás, não só o juiz, mas também qualquer autoridade. Então, se qualquer autoridade deixar que o indivíduo fique preso temporariamente mais tempo do que deveria, pratica crime de abuso de autoridade. Isso está previsto aqui no artigo 4º, que inseriu a linha I na Lei 4898 de 65, que é a Lei de Abuso de Autoridade. E para a gente fecha com um comentário ao artigo 5º da Lei 7960 de 89, que diz: em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária. Isso aqui é uma outra ficção, tá? Dizer que em todas as comarcas do Brasil, imagina, o Brasil, território de dimensões continentais, que nós teríamos juízes e promotores de plantão, 24 horas para análise e para apreciação de pedidos de prisão temporária. Isso não acontece na prática. Mas veja, nada impede hoje com a tecnologia de que o plantão que é realizado na capital do estado possa decidir sobre as prisões temporárias que ocorram nas cidades do interior, onde não está havendo o plantão. Então, é claro que é uma ficção achar que a gente vai ter plantão em todas as comarcas para análise de pedido de prisão temporária. Isso não existe. Agora, é possível sim que o plantão que ocorre na capital do estado, ele possa apreciar pedidos de prisão temporária, considerando que hoje, com a tecnologia, muitos lugares já tem aí o processo eletrônico, com a tecnologia hoje fica muito mais fácil que ocorra essa apreciação mesmo em relação a cidades distantes de um mesmo estado da federação. Então, esse artigo 5º, basicamente, ele está dizendo que existe a necessidade, por ser uma prisão de natureza urgente, de que haja plantões 24 horas, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, para apreciação dos pedidos de prisão temporária. Então a gente encerra, esse é o bloco de número 1, a gente encerra a lei de prisão temporária, mas a gente continua tratando de processo penal e nós vamos passar ao tema competência no próximo bloco. A gente começa a trabalhar com competência no processo penal. Até lá!